ação com figuras, né? Deixa eu tirar minha cara daí, que eu não gosto muito dela, não. Bom, vou procurar aí bem devagarzinho para vocês terem a oportunidade de perguntar tranquilo. Bem, o assunto é esse aí, gente, conforme já dissemos, né? Noção de valores médios e valores eficazes. Lembrando o que eu falei na aula passada, ou frisando o que eu falei na aula passada, é muito importante a gente ter uma noção do que é um valor médio, o que é um valor eficaz. Principalmente porque são valores, como qualquer valor que a gente considera, usados para quantificar um efeito que eu quero ter uma ideia de qual é. Né? Não tem noção você, por exemplo, dizer que uma tensão é de 20 volts, se não é importante para você saber isso. É óbvio, né? Mas o que eu quero falar é o seguinte: tem a grandeza, ela é aplicada em algum circuito, ou tem uma grandeza que interfere na vida de vocês de alguma forma, por exemplo, temperatura, né? Mas para você saber qual que é essa interferência, seja na sua vida normal, seja no seu corpo, seja no trânsito, seja em qualquer lugar, aquela grandeza tem que ser codificada. Ela tem que indicar para você alguma coisa. Você tem que ter uma ideia dela. No caso do nosso caso especificamente, as grandezas mais importantes que a gente utiliza são tensão, corrente e potência. Em circuito elétrico, praticamente é isso. É claro que envolvido, né, ou, junto com isso, tem alguns outros elementos, como frequência, ângulo de fase, coisa desse tipo. Né? Mas, principalmente, noções de o que é um valor médio, o que é um valor eficaz. Por quê? Porque quando você liga a tensão elétrica num circuito, faz circular uma corrente, obviamente você quer saber qual que é o efeito, quantitativamente falando, daquele elemento naquele circuito. Por exemplo, de novo, outro exemplo, se você liga uma tensão no motor, eu já coloquei esse exemplo na aula passada. Se for motor de corrente contínua, por exemplo, ele vai girar e a velocidade dele depende da quantidade de energia que você está aplicando a ele. E essa quantidade de energia é uma quantidade de energia média, né? Só que ela é definida, como qualquer energia elétrica, pelo valor da tensão vezes o valor da corrente. Né? Então, é importante você saber isso para saber a velocidade do motor, para saber se vai ter que aumentar mais a tensão ou diminuir. No caso do motor de corrente contínua, tem um porém ainda, que é o seguinte: quando você liga uma tensão com uma polaridade e circula uma corrente em função dessa polaridade, quer dizer, num determinado sentido, ele vai girar além de uma velocidade que depende da potência que você está aplicando, mas num sentido que depende do sentido da corrente ou da polaridade da tensão. Então, se você liga uma tensão com uma certa polaridade, ele vai girar no sentido. Se você liga uma outra tensão, ou a mesma, com polaridade contrária, ele vai girar no outro sentido. Imagina que você ligou uma tensão com uma polaridade e depois inverteu. A mesma tensão. O que aconteceu? Na hora que você ligou uma certa polaridade, ele ficou girando num sentido, né, no sentido rotacional, com velocidade x, que depende, conforme eu disse, da potência que aquela tensão está induzindo a ele, aplicando a ele, juntamente, é claro, combinadamente com o valor da corrente. Aí você inverteu. Ele vai girar em sentido contrário. Como os dois valores são iguais, para qual sentido que ele vai girar? Você aplica uma energia que faz ele ir para um lado, depois, logo a seguir, você aplica outra que faz ele vai para o outro lado. Ele fica girando num sentido que é função da média daquelas quantidades de energia que você aplicou nele. Se elas são iguais, ele não gira. Você estará aplicando energia aí normalmente, né, tranquilo, e ele vai ficar parado, ele vai ficar consumindo energia, digamos assim, sem se movimentar. Né? Então, e você não sabe o que está. Quer dizer, você não está vendo o porquê disso está acontecendo. É porque você está produzindo, você está ligando a ele uma tensão que faz aquilo, faz ele girar para um lado e para o outro. Mas se você pegar essa mesma tensão e ligar numa lâmpada, ela vai acender. Por que ela vai acender? Porque a lâmpada, não importa o sentido da corrente, porque a lâmpada acende quando circula a corrente, porque a corrente que produz calor nela, lei de Joule, e o calor é transferido e transformado em luz. Então, não faz diferença para a lâmpada se a corrente circula num sentido ou no outro, você tem polaridade e tal.
E como é que você quantifica isso? Pela média da corrente ou da tensão que você ligou na lâmpada, da mesma forma que no motor, está certo? Só que a média do motor é zero, indica alguma coisa. Não serve para você usar no motor. A média da senoide, se você ligar na lâmpada, é zero também. É isso? E ela vai acender. Aí você vai usar uma indicação, um tipo de valor que a polaridade ou sentido não tem importância, não interfere. Então, em cargas que o sentido e a polaridade são fundamentais, são necessários, são influenciáveis, é importante você usar o valor médio que a gente considera, porque vai haver um efeito que é função do valor médio. No caso de cargas, quando que o sentido não interfere na potência que você vai fornecer, logo na performance dela, você vai usar o valor eficaz. Por quê? Porque o valor eficaz ele só vai ser zero se ele não existir. Mas se tiver qualquer valor eficaz, não importa a polaridade, ele vai aparecer, ele vai indicar, tá certo? Então, o valor eficaz é uma quantificação da grandeza no qual a polaridade não interfere. O valor médio é uma quantificação da grandeza no qual a polaridade interfere. Né? O valor médio é a média de todos os valores positivos e negativos, valores eficazes. É uma média também de todos os valores positivos e negativos. Então, sempre são valores médios. Por quê? Porque a performance da carga é sempre função do valor médio. Só que o valor médio, que a gente chama de valor eficaz, ele é um pouquinho diferente. Ele considera valores instantâneos elevados ao quadrado. E quando você considera valores instantâneos elevados ao quadrado, o que acontece? O positivo vezes o positivo dá positivo, o negativo vezes o negativo dá negativo, então a polaridade não importa. Então, em situações que a polaridade não importa, usa o valor eficaz, que é a maioria dos casos. Entendeu? Então é bom ter essa noção. Esse é o objetivo dessa aula de hoje. Desculpe, estava molhando a garganta aqui. Então, vamos primeiro ao valor médio, de novo, né, que já fizemos na aula passada, e depois ao valor eficaz. Vocês se lembram dessa notação aí? É chamado de notação sigma. Ela está dizendo, está indicando de uma forma genérica a expressão para calcular um valor médio. Por quê? Porque valor médio é sempre dada pela média, a soma dos. Não é o valor médio dado pela média, não, isso aí tem um pleonasmo. O valor médio de uma grandeza qualquer é dado pela soma dos elementos daquela grandeza, dividido pelo número de elementos que a gente soma. Lembram disso? E a notação sigma, que está ao lado aqui, está dizendo isso. Esse Ezinho, essa letra grega que chama E, essa chama sigma, é um somatório. Ela está dizendo com esse x aí, que está ao lado, qual que é a função, qual que é a grandeza que eu estou somando para calcular a média. Então, é a grandeza x. E I é o elemento daquela grandeza. I pode ser, por exemplo, 1, 2, 3, conforme está aqui. Ó. Então, xi. Xi vai de x1 até xn. E essa indicação logo abaixo aqui está dizendo qual que é o valor ou qual que é o número do primeiro valor. É o xi, que é o x inicial. Se ele começa com 1, então o i aqui, aliás, é 1. Então, numa expressão que eu vou somar n valores de x, genericamente falando, começa no x indicado aqui, que no caso é 1. E n é o número de valores de x que eu estou considerando. Tá legal? Então, eu estou somando aqui x1 mais x2 mais x3 mais até xn e estou dividindo pelo número de x que eu somei. Só isso, é só uma indicação. Mas é a definição do valor médio. Isso é o que eu falei, passando para frente, andando mais um pouco mais rápido aqui, que já viram isso. Então, olha aqui, lembram bem lá em FPE do ano passado, que eu lembro que eu dei para vocês, que grandeza, de uma forma geral, é tudo que você pode medir e atribuir um valor numérico. Por exemplo, temperatura, tensão, corrente, potência,
pressão, massa, velocidade. Então, se você pode atribuir um valor àquela grandeza física ou não, né? Você, quer dizer, se aquele elemento, né, que você pode atribuir um valor, você chama de grandeza. E as grandezas, para nós aqui, elas, na matemática também, ela é distribuída em grandezas discretas e grandezas contínuas. Lembram que grandeza discreta é toda aquela grandeza que você só pode atribuir a ela um número inteiro. Caso contrário, é chamado de grandeza contínua. A grandeza discreta é, por exemplo, número de pessoas numa fila, igual nós mostramos na aula passada, né? Número de carros dentro de um estacionamento, coisas dessa forma. Não, são elementos que não podem ser fracionados. Você não tem um aluno, 10 alunos e meio numa fila. Você pode ter alunos com alturas e pesos diferentes, mas meio aluno você não vai ter. Você quer que corte o aluno. Não é isso? Então, grandezas que você identifica sempre com o número inteiro é chamado de grandeza discreta. Por exemplo, é o que eu falei, isso aí, uma fila aí. Como eu já disse, quando você for estabelecer, por exemplo, um número de elementos de uma grandeza, você tem que especificar em que condição. No caso daquela fila lá, eu quero saber a média de alunos na fila, mas durante o dia, durante uma hora, então tem que ter uma condição para isso, senão ela não tem valor. Então, quando você pega e vai fazer uma soma de elementos discretos, você tem que especificar, né, em que condição você está fazendo aquilo. Já as contínuas, também como eu já disse na aula passada, são aquelas que você pode atribuir qualquer número inteiro ou não, indiferente. Então, a altura do aluno, por exemplo, ou da pessoa na fila, né, a altura é uma grandeza contínua, a fila é uma grandeza discreta. Então, tem a fila e o elemento da fila, que é a pessoa, e a pessoa, que é o elemento, também é uma grandeza contínua. Tá? Está claro? Então, isso é o que eu falei. O exemplo, na nossa área específica, é isso aí. Eu tenho 3 grandezas sendo representadas. E são grandezas contínuas. Por quê? Porque os valores instantâneos delas, todas elas, podem ser ou não inteiros. Por exemplo, a corrente pode ser 0, 0,1, 0,22, 3, por aí. Por ela poder ser identificada ou atribuído um valor a ela inteiro ou não, é uma grandeza contínua. Nesse caso aqui, eu coloquei para já introduzindo, eu tenho as 3 grandezas relacionadas em circuito elétrico, uma é tensão, outra é corrente e outra é potência, para observar o seguinte: quando você tiver uma tensão e uma corrente, se o circuito no qual você ligou aquilo for um resistor puro, a corrente está em fase com a tensão, ou a tensão está em fase com a corrente. Por quê? A relação entre eles é a resistência, que é um elemento fixo, né? A potência, o gráfico da potência, ou a potência em si, ela é sempre igual ao valor instantâneo da tensão vezes o valor da corrente. Nós vamos explorar muito isso aqui, hoje e sempre, né? No nosso caso, o que eu tenho aí? Só um exemplo ilustrativo. Eu tenho uma tensão, uma corrente I que começa no 0. Eu tenho aqui uma tensão, a vermelha, que quando a corrente está no 0, ela já está no pico, significa que ela está adiantada. Ela está adiantada de 90 graus. Certo? Tem circuitos nossos que nós vamos trabalhar que há essa relação de fase. Então, veja bem, a corrente tem um ângulo de fase 0, a tensão tem um ângulo de fase, aquele θ zero que já comenta, de 90 graus. E a potência? A potência tem um ângulo, nesse caso, de 0, ângulo de fase 0. Por quê? Porque ela começa no 0 juntamente com a corrente. E por que ela começa no 0? Porque corrente é sempre o produto da tensão, instantaneamente falando, é o produto da tensão pela corrente. Quando a corrente é 0, a potência tem que ser 0, não importa o valor da tensão.
E vai por aí. Então, se eu somar ponto a ponto, somar, não, desculpa, multiplicar ponto a ponto todos os valores de tensão pelos valores correspondentes de corrente, eu tenho o gráfico da potência. E observa um detalhe. Quando a corrente está no zero, a potência é zero. Quando a tensão está no zero, a potência também é zero, já que ela é o resultado da multiplicação dos dois. E num período que a tensão e a corrente ocorre, um período total no qual ocorre, por exemplo, uma corrente, você vai ter a potência acontecendo ou variando duas vezes da mesma forma. Quer dizer, a frequência da potência é o dobro da frequência da tensão e da corrente. Se eu tomar a corrente como referência, e a gente entende que a gente toma como referência aquela que o zero dela é o zero do plano cartesiano, eu tenho que o período considerado aqui, contado a partir de zero, vem daqui até aqui, ó, de 0 a 2π. Nesse período, a onda azul teve uma circunvolução, como você já sabe. Teve um período. A tensão teve uma circunvolução também. Né? Ela começou desse valor de pico, e em 2π ela estava com o mesmo valor de pico. Só que a potência teve duas circunvoluções, porque a potência é o dobro, vocês vão ver. A potência tem a frequência que é o dobro, tá? Apesar de ser constituída por valores instantâneos de um multiplicado pelo do outro, mas isso faz com que ela chegue no zero várias vezes, e no pico também, duas vezes mais do que a corrente e a tensão. É só um exemplo. Vou passar mais rápido, porque nós já falamos sobre ele, não falamos? É o cálculo da média dos alunos do bandejão, vocês lembram? Só voltar aí, vocês verem que tem alunos gordos e alunos não gordos, né? Ou alunos magros e alunos não magros. Altos e baixos, tem uma variedade de tipos aí na fila. E a gente quer saber, o dono do restaurante, o cara da firma que tem o controle do restaurante, ele quer saber exatamente no horário do almoço quantos alunos tem na fila. Nem é tanto o número de alunos, mas peso médio do aluno, porque ele calcula o alimento que ele vai fornecer em função do peso. Por exemplo, quantos quilos de batata frita que ele vai fornecer. Então, ele tem que saber o peso médio dos alunos, porque é um referencial. Se for uma turma lá que tem um peso médio baixinho, ele não vai pôr muita batata. Ele sabe que ou tem pouco aluno, eles não comem muita batata, porque os pesos deles, né, indicativamente, diz isso para ele. E como é que você calcula? Você pega os alunos, soma o peso de cada um, né, o que nós fizemos no final da aula, soma o peso de cada um, dá o peso total e divide pelo número de alunos que você pesou. Então, você calculou a média. A indicação sigma disso aí está aqui, ó, o peso médio. Esse P aqui, média, gente, não é potência média, não. Vamos fazer confusão, não. O sigma que está dizendo que o que eu estou fazendo é a soma de P1, P minúsculo, ou PI, que é o peso individual dos alunos. E começa com 1. E, ó, o I inicial, vamos dizer assim, é o 1. Então, é P1, P2 até PN. N é o número de alunos que eu considerei na fila no intervalo que eu especifiquei, na condição que eu especifiquei. Então, é o índice do somatório. O I é o ponto desse P que você começa, que está indicado aqui no fasorial. E N é o número de alunos da fila ou de pedamentos da fila. Que foi o finalzinho da aula, eu lembro mais ou menos. Então, lá tinha 8 alunos, foram contados. Aqui estão os pesos individuais de cada um. Babá, né? Observe que tem aluno aqui com 85 quilos. Nossa, mais gordo que eu. E no somatório, a expressão do somatório é essa aí. Ó. Contei 8 alunos, então eu vou dividir por 8. O II aqui é o peso do primeiro aluno, é o aluno 1, e vai somando até chegar no 8º aluno, deu esse valor que está ao lado aqui. Divide pelo 8, que é o número de alunos, é o peso médio, morreu aí. O dono aí pode, então, saber que, segundo o critério dele, ele vai ter que pôr tantas batatas lá na fila.
Bem, agora vamos à nossa parte aqui que interessa e vocês vão entender por que que eu usei a fila aí como e falei de grandeza discreta e contínua. Agora que vocês vão entender o motivo, a razão de eu ter falado uma coisa que parece díspare, mas não é. Então, a definição de valor médio, veja bem, valor médio ou média dos valores instantâneos, valor médio é média dos valores instantâneos, tá? De uma grandeza elétrica representada pela sua forma de onda. O que é forma de onda? É o valor da grandeza em função do tempo. O gráfico daquela grandeza no plano cartesiano é uma onda. E essa onda indica o valor instantâneo da grandeza em função do tempo ou em função do ângulo, que pode ser convertido da mesma forma. Tá certo? A questão é o que está em azul aí. Ó. Esta relação é dada pela área formada dentro da curva e o tempo considerado. Então, como que eu vou calcular, como eu vou aceitar de cara que o valor médio de uma tensão é igual a uma área dividida por um tempo, sendo que eu sei que valor médio é o número de medidas, aliás, é a soma das medidas dividido pelo número de medidas. Só que a gente tem que entender que a soma das medidas pode ser convertida em área. E o número de medidas pode ser convertido em tempo. Isso ficando claro, fica claro para todas as situações de cálculo de valor médio. Vamos ver. Então, vamos considerar um sinal elétrico aí, que tem essa forma azul aí. Ó. Ele é dado para sua expressão matemática, V igual função de tempo. Então, quando você vai montar essa figura ou plotar essa figura, você vai lá na expressão matemática dela, qualquer que seja, e calcula os valores instantâneos e desenha o gráfico. Ou então faz um processo de desenhar um gráfico, virtualmente falando, através de uma expressão. Por exemplo, o Excel faz isso, e outros, quase todos os simuladores da área da eletrônica fazem isso. Essa onda que está aqui, ó, ela pode ser entendida como o ciclo positivo de um senoide. Porque se você pegar uma onda alternada e liga num retificador, eu acho que você já estudado lá em analógico, de meia onda, vai dar essa forma de onda. Eu quero calcular o valor médio dela. Mas poderia ser uma senoide toda, ou qualquer onda completa toda. Eu só coloquei esse pedacinho aqui para facilitar o desenho para mim. E vocês vão entender que não faz diferença se eu colocar a senoide toda, ou até parte da senoide, porque eu vou calcular o valor médio dentro de uma condição, dentro do intervalo. E estou querendo mostrar para vocês que esse valor médio é a área da figura naquele intervalo dividido pelo intervalo. Né? Vou dividir tensão, não é tensão, vou dividir a área, que é a tensão desse tempo, no caso, pelo tempo. Mas vamos lá. O que nós temos, então? O que fizemos, então? Eu peguei essa onda, cujo período dela é ΔT, e dividi pelo número de intervalos iguais. N intervalos iguais. É como se fosse uma fila. Então, esses intervalos, eles se revertem, eles vão se reverter em retângulos se eu multiplicar a base dele, que é o ΔT minúsculo, pela altura dele, que é o valor instantâneo da tensão. Observe que em cada quadrinho desse, retângulo desse, eu especifiquei um valor instantâneo dentro da função V de T. V igual a função de T. Por exemplo, no instante T1, onde eu pus essa bolinha aí, existe um valor instantâneo que eu chamo de V função de T1, assim como em T2, T3, até Tn. Cada bolinha dessa é um ponto da curva que é devido a um valor instantâneo da função, né, que é a altura do retângulo. Né? Essa altura do retângulo, qualquer delas que eu estiver considerando, vezes a base dela, que é o ΔT, isso é a área. E a área total da figura é a soma dessas todas. Faça analogia com a fila lá do bandejão. Cada coluna dessa, cada retângulo desse, é um aluno na fila, é um elemento da fila. Né?
Portanto, eu estou transformando, gente, aqui uma grandeza contínua, que é o gráfico azul, numa grandeza discreta, que é um conjunto de retângulos, como um conjunto de pessoas, como um conjunto de carros, como um conjunto de elementos, que só podem ser identificados ou contados por um número inteiro. Eu não vou ter meio retângulo. Todos os retângulos aqui eles são inteiros, tá? Não tem meio retângulo. Então, se eu tenho 8 retângulos, né, eu tenho 8 retângulos. Então, o número de retângulos é 8. Se eu tenho 100 retângulos, quer dizer, a medida do número de retângulos, que é a grandeza discreta, é dada por um número inteiro. Agora, a altura do retângulo é uma grandeza contínua, porque pode ser qualquer altura. Ela é variável em função da função matemática da figura, né? Tá claro? Aí, como que eu vou calcular a média desse conjunto de retângulos? Somando as áreas deles todos, posso fazer dessa forma, né? Basta pegar a base e multiplicar pela altura, eu tenho a área de 1. E se eu somar as áreas todas e dividir por um número de áreas consideradas, eu tenho a média aritmética das áreas. Entendeu? Tem a média aritmética das áreas, que é a média aritmética da área total. Então, se eu pego essa área total, que é a soma de todas as áreas, e divido pelo número contado, eu tenho a média. Função média. Entendeu? Função média, que é o que eu estou querendo mostrar para vocês. Agora, veja outra coisa aqui. Isso é o que eu acabei de falar, vou passar mais direto. Isso também eu falei, mas eu vou frisar bem. Observe que transformamos a função genérica, né, f igual a função de t, v igual a função de t, em uma grandeza discreta, exatamente para poder mostrar que eu vou fazer a somatória de elementos daquela grandeza, que são n elementos, no caso, n retângulos, certo? E sei que o retângulo, cada um tem uma área que é o valor instantâneo vezes o valor da base dele, que é o ΔT. Dessa forma, eu posso dizer, gente, que o valor médio daquela figura, seja tensão ou corrente, no caso ali era uma tensão, é a soma de quê? Dos valores instantâneos, das alturas, veja bem, eu estou somando as alturas. Então, é a média dos valores instantâneos. O valor médio de uma tensão não é a média dos valores instantâneos, é o que eu estou fazendo. Eu estou pegando os valores instantâneos. F de T1 é o primeiro valor instantâneo, F de T2 é o segundo valor. Na realidade, tem infinitos valores instantâneos, mas eu estou chamando esse infinito valores instantâneos de N. Então, somando esses N valores instantâneos dividido pelo N, eu tenho a média, a função média. Mas, por outro lado, eu tenho também que o delta minúsculo, a base do retângulo, é igual ao período dividido pelo número de retângulos que eu considerei. E trocando de posição o n com o n, o ΔT com n aqui, ó, eu vou ter que o n é igual ao ΔT maiúsculo dividido pelo ΔT minúsculo, isto é, o período da onda dividido pela base de um retângulo n qualquer. Retângulo i qualquer. Vendo essa informação e levando para a expressão lá de cima, né? É só substituir o n pelo ΔT maiúsculo barra ΔT minúsculo. E passando, quer dizer, efetuando essa divisão, né, denominador, numerador pelo denominador, fica dessa forma. Na realidade, é multiplicar o numerador pelo inverso do denominador. Não é isso? Aritmética básica. Ficou dessa forma aqui, ó. No numerador, eu tenho aqui entre colchetes aqui a somatória dos valores instantâneos, ou dos elementos da fila de retângulos, vezes ΔT dividido por ΔT minúsculo dividido pelo ΔT minúsculo. Eu posso dar um passo a mais aqui se eu pegar e retirar o colchete. E resulta em quê? Isso aí, ó. É ΔT minúsculo vezes cada um dos elementos que está dentro do colchete. Então, é o valor, primeiro o valor instantâneo, F de T1 vezes ΔT, e assim sucessivamente. O que eu estou fazendo? Somando as áreas, certo? Estou somando as áreas. Por que somando as áreas? Para mostrar para vocês que o valor médio é a soma
de todos aqueles elementos, ou o valor da área, dividido por quê? Pelo período. Então, uma coisa que poderia, pelo menos do meu ponto de vista, parecer inicialmente bizarra, já não é mais. Por quê? Porque eu estou mostrando aqui que eu posso dividir uma área por uma área e indicar o valor médio de uma tensão, ou de uma corrente, ou de uma potência, de qualquer coisa que seja representado no plano cartesiano pela sua curva, que dê condição de eu calcular a área. Então, eu tenho aqui, ó, área sobre período, soma de área sobre período, que matematicamente, tia Lizia, que pode ser representado usando a notação sigma que já fizemos antes. Isto é, o valor médio é igual ao inverso do período, isto é, eu vou pegar a média e dividir pelo período de quê? Dessa função aqui, ó, delta, que indica o valor instantâneo, vezes o delta t. Então, o que está aqui é área, né? De quê? Aliás, o que está aqui é a área, e o somatório está dizendo que é a área, que é a soma dessas áreas, considerando n áreas, começando do 1, da primeira área. Só isso, não é nada. Só que ela tem um negócio aí chamado igual. Esse igual é o problema, que eu vou mostrar agora. Isso que está dizendo, eu vou explicar melhor dessa forma aqui. A área que eu estou calculando é a área envolvida pela curva azul, e não pela área, pela curva original que está aqui tracejada. E elas têm áreas diferentes, embora próximas. Imagina que se eu tiver dividido a figura só em dois retângulos. Imagina essa figura aqui só com dois retângulos. Olha a falta de precisão, ou de exatidão. Nenhuma, né? Se for um retângulo, então, aí que vai ficar fora. A conclusão é que quanto maior o número de retângulos, menor é o erro, mais o gráfico da escadinha aí se aproxima da senoide, da parte da senoide. Então, eu tenho, para ficar preciso, isto é, pegar esse igual e fazer com que ele seja verdadeiro, eu tenho que ter infinitas pessoas na fila, entendeu? Porque dessa forma que está aqui, eu posso escrever só isso aí, ó, que o valor médio é igual. O valor médio, no caso da tensão, ou qualquer outra grandeza calculado dessa forma, é aproximadamente, não igual, mas é aproximadamente igual a isso aqui. Eu transformei esse somatório aqui numa realidade, trocando o igual pelo aproximado. Mas eu não quero o aproximado, eu quero o igual. Então, o que eu tenho que fazer? Isso aí, ó. Foi passando aqui, ó. Introduzi aqui uma outra palavrinha que até agora não falamos dela, que é o limite. O que é limite? Vocês não estudaram? Se estudaram, vão dar uma lembrada aqui, mas eu acho que não estudaram porque a gente aprende limite, é antes de aprender derivada, que vem antes de integral. Como vocês ainda não chegaram lá, creio que vocês ainda, com exceções, não têm noção direito do que é limite. Mas o que é o limite nesta expressão está me dizendo? Que, veja bem, na soma desses elementos aqui, dado pelo somatório, se eu fizer com que esse n, isto é, o número de retângulos, ou o número de pessoas na fila, tender para o infinito, tá? O limite é o infinito. Limite é o infinito, não quer dizer que ele chega lá, porque a gente não chega no infinito. Infinito é abstração, mas se ele chegar muito próximo do infinito, eu tendo a exatidão, por quê? Porque eu vou ter um número que eu posso chamar de infinito de retângulos. Só que quando eu aumento o número de retângulos, da mesma forma, eu diminuo a base do retângulo. Então, eu vou ter uma base que tende a zero, quando o n tende a infinito. Qual que é a conclusão? Que o retângulo vai se aproximar de uma linha. Em vez de ser um quadradinho, um retângulo, ele fica uma linha. E quanto mais próximo for de zero, a sua base, ou n de infinito, mais fina vai ser aquela linha. Aí, aquela largura, aliás, aquele pontinho lá na curva,
aquele pontinho que eu considero lá na curva para montar a curva, é o ponto da curva, entendeu? Porque eu vou reduzindo a largura do retângulo até ser o ponto. E aquele ponto indica o quê? O valor instantâneo. Então, quando eu estou calculando a média das alturas dos retângulos, eu estou calculando a média dos valores instantâneos. E vai ser preciso quando, de fato, for um ponto. Quando o número de retângulos for igual ao infinito. Está claro? Então, eu posso usar essa expressão aqui para calcular o valor médio. Ela é mais precisa. Aí, no lugar do aproximadamente, eu posso, sem dúvida, sem insegurança, colocar o igual. Isto é, o valor médio de uma grandeza, por exemplo, tensão, mas poderia, como eu disse, ser outras grandezas, é dada pelo limite da média, isto é, do limite do somatório de todos os valores dividido pelo período, quando o número de medições tende a zero, porque assim sendo, a largura tende a zero, quando n tende para o infinito, a largura tende a zero, e o retângulo, a largura, passa a ser considerado um ponto com altura igual ao valor instantâneo da grandeza que eu estiver considerando. Agora, a questão é, como calcular a área tendo essa informação aí? Aí vai nos remeter a que a gente chama de cálculo integral. Cálculo integral é um cálculo de área que vocês ainda vão estudar. Por isso eu vou ter que passar mais rápido sobre ele para não confundir a cabeça de vocês, porque nos interessa agora, nesse momento, é o conceito. Quando vocês estiverem lá no terceiro ano, vocês vão usar esse conceito já com conhecimento da matemática. Aí tudo bem, cada hora, cada coisa na sua hora. Tá? Mas eu não posso chegar aqui e dizer para você sem dar uma ideia de onde vem. Tá? Então, nós temos que valor médio, a área no intervalo, não importa a figura, é a área no intervalo dividido pelo intervalo. Antes era área, era a soma de valores instantâneos dividido pelo número de valores instantâneos. Agora já temos que é a área dividido pelo intervalo que eu considerei para definir aquela área. E no cálculo integral, esse limite vira isso aqui. Ó. Portanto, o valor médio genérico de qualquer grandeza, representado também dessa forma aqui, ó, é o x com a barrinha, é igual a isso cá de cima. É 1 sobre ΔT, que é a mesma coisa, como disse, dividir pelo período, de quê? Da soma dos valores. E é o que a função integral, o cálculo integral, me fala. Esse Szinho aqui do integral, para nós aqui, significa a soma. Soma de quê? Dos elementos dessa função f de t. A soma dos elementos da função f de t. Esse dt que tem aqui, ele é um indicador para mim que o que eu estou considerando nesse processo de cálculo de área. Qual que é, digamos, a base do retângulo? Esse aqui seria o ΔT levado na situação do limite, ser o mais próximo do zero, entendeu? Ele representa essa situação. Então, ele não deve ser confundido com um elemento que você vai multiplicar pelo valor f de t, não. É porque o f de t é tomado como referência o tempo, ou o que a gente chama de diferencial de tempo, aqueles pequenos intervalos de tempo lá. E esse T1 e T2 aqui nos extremos do S, indica que isso aqui é uma integral definida. O que é isso? Eu vou calcular a área só numa parte daquela função. Aquela função pode ser uma função que fica variando o tempo todo, de forma contínua ou não, cíclica ou contínua não, cíclica ou não, eu vou escolher um intervalo dela e vou calcular a área, porque interessa saber a média naquele intervalo. Se for uma senoide, é o período da senoide que é suficiente. Por quê? Porque se eu calculo o período de uma função cíclica, de um ciclo da função cíclica, eu estou calculando. Se eu calculo a média, né? Desculpe, de um período de uma função cíclica, eu estou calculando a média da figura, porque média mais média é igual a
média da média é a média, não é isso? Então, no caso de uma senoide, se essa função f de t for aquela que nós já conhecemos, que é V máximo seno de ômega t, né, eu vou considerar que o ΔT é o período, que é 2π, e T1 e T2 são zero, eu vou começar a senoide do zero, e o T2, T1 é zero, e o T2 é 2π. Então, eu digo que eu estou integrando a função seno de 0 a 2π, mas eu posso querer, vocês vão fazer muito isso no terceiro ano, não agora, integrá-la de pontos diferentes de zero até pontos diferentes de π. Quer dizer, vou calcular a área de um pedaço da senoide, certo? Um pedaço da senoide. Isso se chama de integral definida. E tem muitas formas de resolver isso que vocês vão ter que aprender lá na matemática, tá? Mas eu estou mostrando que, genericamente, um valor médio de uma função é 1 sobre o período vezes a integral que indica a área daquela função. Aí eu estou calculando a área da função, tá, gente? A área total, né? Não importa se eu dividir ali infinitos, que infinitos tracinhos são esses, ou retângulos são esses. Eu estou calculando a área, ela dá a área total, real. O processo de integração é a área precisa. E se eu divido pelo período, eu tenho o valor médio preciso, ou exato, né, que é o nome mais correto. Bem, vamos dar uma paradinha nessa parte de matemática aqui, para entrar no intuitivo, que muitas vezes é mais fácil de ser usado. Esse quadrinho branco aí está me dizendo o seguinte, considerando que já falamos e complementando, por exemplo, primeiro, quando a função só tem valores instantâneos negativos, obviamente seu valor médio é negativo, porque eu estou somando só o valor negativo, então dá um resultado negativo, uma área, digamos, negativa. Tem área negativa? Tem área negativa. Se a corrente estiver no sentido, né, se estiver no sentido, digamos, negativo, em relação a um convencional, para uma tensão positiva também convencional, produto dos dois dá negativo. No caso de um circuito eletrônico, se você estiver calculando uma potência, digamos, ID negativo, vai significar que ela está fluindo da carga para a fonte. Mas isso é um assunto que a gente vai ver depois. Bem, quando a função tem valores instantâneos positivos e negativos, a sua média é dada pela soma algébrica das médias dos valores instantâneos positivos e negativos. Por exemplo, se uma área positiva é maior que negativa, dá um valor positivo de área, um valor negativo de área, e a média, eu somo as duas áreas e divido pelo período equivalente dos dois, ou a soma dos dois períodos, né? Da área positiva e o período da área negativa. Nós vamos fazer um exemplo aqui, vocês vão entender melhor. Em funções periódicas, como já dissemos, tem os valores médios iguais aos de um período, conforme já dissemos também. Vou dar aqui no sentido de você entender melhor. Esse exemplo aqui, eu não sei se na aula passada eu já cheguei a mostrar. É só um exemplo para a gente praticar e a aula não ficar muito só eu falando blá, blá, blá. Então, vocês estão com esse problema para resolver e vocês vão calcular essas áreas para mim da forma que já sabem calcular, usando a geometria plana, tá? Aí me diga o seguinte, qual que é a área, ou quantos volts, ou qual que é o valor médio da primeira figura aí? Dá um minuto para vocês fazerem. Agora que a aula presencial fica melhor, né? A hora que a gente fazer isso junto aí, né? Mas não é presencial. Espero que vocês estejam tentando. Daqui a pouco alguém me diz. Não importa se tiver certo ou errado, não, tá? Só quero saber o que vocês pensam disso. Já calcularam? Veja bem, vocês vão calcular essa área e dividir pelo período. Como é que você calcula essa área aparentemente complicada, mas não tem nada de complicado? Está aí a vantagem de usar situações mais típicas, né? Alguém já teve
Eu não estou escutando o barulho aí do cérebro de vocês, não. Eles dão um lubrificado, né? Quando vocês estão pensando, eles não fazem barulho. Só fazem barulho quando estão falando. Eu não sei se tem aluno na sala ainda. Tem? Ninguém falou, gente? A primeira turma que alguém fica... Professor, Graças a Deus. será que tem como você fazer com a gente? Porque a gente está entrando aqui em uma dúvida cruel de como vai calcular se é um valor, um achou 9, outro achou 25. Mas é importante para mim eu saber o que vocês fizeram para chegar nesse valor. Por exemplo, quem achou 9? Como é que chegou a essa conclusão que é 9? Contou os quadradinhos. Ah, sim, é. É uma forma também. Eu não tinha pensado nessa forma, não, mas ela induz muito a erro, né? Porque você tem quadrados aqui totalmente preenchidos e quadrados não preenchidos. Você não acha que é melhor considerar... Existem duas formas simples de fazer. A primeira é mais simples que a segunda. A primeira é você considerar o seguinte: se você fizer um corte nessa parte da figura aqui que eu estou circulando, olha aqui, ó, pensa bem, eu pego essa aqui, corto ela e encaixo ela aqui embaixo. Você não vai ter um retângulo completo? Estão visualizando isso? Estão concordando comigo? Você pode fazer isso, não tem problema nenhum. Por quê? Porque durante um tempo você tem um efeito que está acima desse eixo pontilhado aqui, equivalente a essa área, e o outro abaixo desse eixo pontilhado, e que no final das contas o que importa é a área total, sem importar até com o que esse negócio está interferindo, está indicando, se a tensão corrente, sem importar com a parte física da coisa, mas veja só a parte da geometria e cálculo de área. Se você estiver calculando uma área que você tem uma figura como essa, você sabe que essa parte de cima aqui, ela encaixa aqui e complementa e resulta num retângulo, você calculou a mesma área. Então, um retângulo que tem essa altura aqui, ó, e essa base aqui, tem a mesma área que essa figura colorida aí. Vocês concordam? É o que vocês estavam fazendo quando estavam calculando as áreas dos retângulos. Só que não precisa de fazer isso, basta pegar esse pedacinho da onda aqui, encaixar ele aqui, ó, e pronto. Então, se eu calcular a altura desse retângulo, se eu souber, não, está aqui indicado, ó, 25 volts. Se eu pegar essa altura e multiplicar pela base, que é 8 segundos, eu tenho a área do retângulo. E a área desse retângulo é a área. Aliás, a área do retângulo é a área da figura, e a área dividido pelo período aí, 8 segundos, é o valor médio. Assim sendo, o valor médio é 25 volts, concorda? Você coloca um voltinho ajustado para medir tensão contínua, numa parte do circuito que tem essa onda aí, ele vai marcar 25 volts. Por quê? Porque ele está, no seu algoritmo lá, preparado, né, programado para calcular a área. Ele não quer saber se é tensão, ele calculou a área. O algoritmo dele é uma questão, um elemento matemático que calcula a área. Só que, como é área de tensão, ele já te informa, né? O valor médio é aquele, pronto. Entendeu? A outra forma de calcular, gente, é a seguinte: vocês lembram lá que quando a gente estudou, mostramos alguns exemplos de tensão offset? Você lembra? O que é tensão offset? Não é uma tensão contínua que você considera em série como uma tensão variável? É como se você tivesse, por exemplo, um gerador de tensão alternada em série com uma bateria, e que a resultante disso é a soma dos valores instantâneos. E como é a soma de valores instantâneos, e um dos valores é contínuo, então você vai somar um valor contínuo com variável. A resultante é o variável acrescido algebricamente com contínuo. Por quê? Porque quando são tensões série, é uma soma algébrica, né? A soma algébrica me diz que quando tem polaridades tipo positivo no negativo, você soma. Negativo com negativo, você subtrai, né? Nesse caso aqui, a tensão contínua do meu offset lá, no meu exemplo, ela é uma tensão contínua de 25 volts, é uma fonte contínua de 25 volts. E tem insere um gerador de tensão alternada, que gera essa tensão senoidal. Por esse motivo, gente, que nesse instante aqui, ó, zero, t igual a zero, o valor instantâneo dessa figura
não da senoide, mas da figura que está no plano aqui, cuja área está colorida, é esse valor que eu pus a seta aqui, é o 25 mais zero, porque é o 25 da fonte contínua mais zero da fonte alternada. Nesse outro momento aqui, ó, é a mesma coisa, aqui é a mesma coisa. Nesse pico aqui, ó, eu tenho o pico da tensão alternada, que no caso aqui é 15 volts, são 15 volts, somado com o 25, isto é, 40. Eu sei que é 15 porque eu peguei o 40 e subtraí o 25. Mas nesse outro momento aqui, ó, equivalente a 270 graus, eu tenho a tensão contínua de 25 somado algebricamente com uma tensão contínua, com tensão variável, que naquele momento está com 15 volts negativo. Então, vai ser 25 menos 15, que é 10. Então, o resultado é uma grandeza que tem um formato de uma senoide deslocada no eixo para cima, o equivalente a 25 volts. Eu já disse para vocês, quando você tem uma tensão offset no circuito, ou quando você insere uma tensão de offset no circuito, o que você faz é criar uma outra tensão que tem a mesma forma da tensão variável, cujo eixo é a tensão contínua. Lembra que nós vimos isso? Então, quando você for calcular a área de uma outra forma, né, não dessa que fizemos, que é quase intuitiva, você tem duas funções aqui somadas. Uma é uma tensão contínua de 25, uma outra é uma função senoidal, cujo pico é 15 volts. Então, se você for montar a integral, lá na época que o professor for dar isso, lembra disso e peça para ele fazer isso para vocês como exemplo, porque você estudar essa parte integral, principalmente usando exemplos da área, fica muito mais fácil. Eu sei de muita gente que passou a entender integral quando começou a dar aula, porque aí ele teve que aplicar aqueles conceitos matemáticos que ele achou que aprendeu, ou aprendeu, mas não aprendeu, porque ele não tinha um exemplo da sua vida corriqueira, a sua vida real, ele não entendia, achava que entendia, eu não me preocupava. Mas quando ele começou a aplicar, ele viu o que era de fato integral. Então, se o professor, quando ele for dar esse assunto para você, limite, derivada, integral, principalmente derivada integral, use exemplos de circuito elétrico ou de eletrão de potência, vai ser muito mais fácil aprender. Mas voltando lá, então, se você for usar o processo de integração, você vai calcular a integral de duas funções. É a função V máximo seno de ômega t e a função contínua de 25 volts. Você soma as duas. E você vai aprender lá que quando você tem uma integral de duas somas, aliás, uma integral de uma soma de dois elementos, não importa quais sejam, são duas funções, pode ser duas senoides, uma senoide com a cossenoide, uma senoide com a contínua, que é o caso, se calcula pelo processo de distribuição, porque uma das propriedades da integração, lá que vocês vão aprender, que a integral de uma soma é uma soma de integral. Isso significa que você vai calcular uma área mais a outra área, vocês vão somar as duas, entendeu? E nesse caso, a gente pode mostrar isso intuitivamente ou graficamente para vocês aqui, sem preocupar com o cálculo. É só lembrar que eu tenho aqui a soma de duas áreas. É uma área que seria a da tensão contínua, da função constante, mais a área da senoide. A área da senoide é zero, nós vimos. A senoide tem uma área isoladamente, só ela tem uma área zero, tem um valor médio zero. O valor médio é zero. E se eu pegar esse valor médio zero da senoide e somar com o valor médio da tensão contínua, de 25, vai dar 25, concorda? Então, nós vimos de várias formas aqui como você estabelece a mesma coisa, que é o valor médio dessa função aí. Você pode calcular usando processo integral, pode calcular processo gráfico de várias maneiras, né? Tem figuras que fica fácil você usar a geometria plana, aí não há necessidade de calcular integral, que é uma parte também da geometria plana, tá certo? Agora vamos ao segundo, dado o exemplo resolvido, me fala o valor da segunda onda aí. Não estou ouvindo o barulhinho do cérebro lá, movimentando, não, gente. Se vocês acertarem, eu vou ficar feliz da vida, porque vocês terão entendido. Se não acertarem, a gente
resolve os outros aqui, que aí vocês vão entender. Mas eu acho que vocês já estão entendendo, tenho certeza. 5 volts? Aproveitei para tomar uma aguinha. Quanto que foi? 20 volts? Eu ouvi 2 falando ao mesmo tempo, agora eu estou ouvindo 15 calados ao mesmo tempo. Acabou o som aí? Vamos lá, então. Vou calcular isso para vocês, então. Vocês só vão dizer para mim se acertaram ou não. Então, eu tenho aqui uma outra função, lógico, né? E ela é simples porque são 2 retângulos purinhos. Tem mudança na forma, não. E cálculo de área de retângulo é o cálculo mais simples que tem na geometria, né? O segundo mais simples é o triângulo. E se a gente puder fazer a composição das áreas de triângulo com retângulo, fica mais fácil. É o que eles fazem, né? O próprio conceito de π, que está relacionado com o perímetro da circunferência, ele é demonstrado através de infinitos retângulos. Mas vamos lá. A área do primeiro retângulo aqui é a base, 3 segundos, vezes a altura, que é 20. Portanto, é 60. 60 o quê? Volts vezes segundo. Sempre é bom a gente sempre é bom a gente considerar as unidades, porque às vezes ajuda na hora que você faz a composição, o cancelamento das unidades, a gente fica às vezes com mais detalhes, mais dados para saber se está acertando ou está errando. Então a área do primeiro retângulo é 60 volts vezes segundos, correto? A área do segundo, eu preciso da soma das áreas. A área do segundo é o menos 10, que a altura desse está negativa, veja bem, então é menos 10. Vezes ainda 3 segundos, né, de 3 a 6. Então, é 3 vezes menos 10, que dá menos 30. E 20 não, desculpa, 60, a área do primeiro, menos 30, a área do segundo, dividido pelo período, entendeu? Então, eu vou ter aqui 30, 60 menos 30 é 30. 30 o quê? Volts vezes segundos. Dividido por quê? Por 6 segundos. Aí eu corto. Segundo com segundo vai ser 30 dividido por 6. Como eu já tinha dividido antes, né, vai ser 30 volts, né? Concorda? Com voltinho tu vai marcar 30 volts. No cálculo da área está implícito, né? Que vai ser 30 volts por segundo dividido. Dá uma compensação e no final fica só volts. Agora, e a área do terceiro? Gente, eu quis dizer uma coisa aqui antes de calcular o terceiro. Fica claro, ó, quando eu somo as áreas, quando eu calculo uma área, eu já estou dividindo pelo período. Quando eu calculo o valor médio, digo que é 30. Se eu falar que é 60 volts por segundo, eu estou calculando só a área. Se eu pego 60 e divido por 3, eu calculo o valor médio da primeira área. A mesma coisa acontece com o valor médio da segunda. Aí eu vou somar os dois valores médios. Mas se eu somar as áreas, aí eu tenho que dividir pelo período no final, tá certo? E na terceira onda aí? Essa é mais imediata ainda, não é? Quem vai me dar o prazer de falar, hein? Quantos volts o voltímetro vai marcar se ele for ligado nessa onda aí, no circuito que está com essa ondinha aí? Vai marcar? Vocês estão calculando as áreas? Olha o lado intuitivo aí, não precisa, porque as áreas positivas são iguais às áreas negativas. Aí vai dar quanto? 0. Isso, dá 0, legal. Agora, eu poderia complicar um exercício para vocês, gente, se eu colocasse no lugar do 15 aqui, por exemplo, 20. Aí vocês teriam que calcular essas duas áreas mesmo. São áreas de triângulo. Claro que se eu colocar um valor aqui diferente,
fácil de você, usando regra de 3, calcular esse instante aqui de cruzamento aqui, né? Você usa uma regra de 3, por que você usa uma regra de 3? Porque você está trabalhando com elementos lineares, linha reta, por exemplo, aí você usa. Regra de 3 só deve ser usada quando a relação for linear, tá? E a última aqui, só para fechar esse assunto. O cérebro está mexendo aí. Tchau, 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 tchau. Quanto? Quem concorda comigo que tem uma pegadinha aí? Pegadinha simples, né? Talvez não seja nem uma pegadinha. É que eu desenhei esse ciclo aqui, eu desenhei uma figura aqui, igual a de baixo, tá? Exatamente igual. Só que desenhada girada, né? Ao contrário, né? Primeiro, na de cima, eu tinha se eu dividir em duas partes para calcular a área, que é assim que a gente faz, eu teria a área de um retângulo mais a área aliás, a área de um triângulo, desculpe, mais a área de um retângulo. O outro é uma área de um retângulo mais a área de um triângulo, mas são iguais. Esse retângulo aqui é igual a esse aqui, esse triângulo aqui é igual de cá. Pela escala aqui dá para a gente concluir. Então, a área de cima é igual à área de baixo. De novo, tem o zero. Então, 0, 0, 30, 25. Fechou? Agora, vamos só começar com o conceito de valores eficazes aqui. Eu acho que hoje eu comecei aqueles 15 minutos do início da aula, né, que eu fiquei esperando vocês onde não deveria. Bem, o que esse texto está dizendo? É aquilo que já falamos também. Agora eu tenho um outro tipo de identificação da grandeza. Eu tenho uma grandeza que eu medi lá o valor eficaz, o valor médio dela, se for uma semiótica, por exemplo, deu zero. Agora, se eu for medir o valor eficaz, o valor real dela, o valor que existe realmente, porque aí eu não vou considerar a polaridade, que às vezes a polaridade me leva a alguma má interpretação da grandeza quando se trata de algum tipo de aplicação dela. Então, o valor eficaz serve para isso, não é isso? É isso que o texto está dizendo aqui. Então, pulando. Só para pôr uma figurinha aqui que eu vou pôr daqui a pouco, para vocês lembrarem, é o seguinte: se for usar um voltímetro de corrente contínua para medir a tensão na tomada lá da sua residência, do laboratório, obviamente ele vai marcar zero. Por quê? Porque é senoide, o valor médio de senoide é zero. Só que tem tensão, né? Uma tomada elétrica tem uma tensão de 220 volts. Eu sei que tem 220 volts, mas zero. Que 220 volts é esse? É o valor eficaz. Aí que dá, tem 220 eficaz, e que valor eficaz é esse aí? Se você for medir com voltímetro de corrente alternada ou tensão alternada, ele vai indicar 220, porque ele tem no seu algoritmo dele, se ele for, por exemplo, aqueles de ponteiro, né, o instrumento móvel faz uma deflexão, né, que depende do valor eficaz. Tem voltímetro analógico de ponteiro que a deflexão é a função do valor médio. Se for ligado lá, ele vai marcar zero. Então, genericamente, se você pôr um voltinho em corrente contínua, ele vai marcar zero da senoide. Se for um voltinho de tensão alternada, ele vai marcar o valor eficaz da tensão alternada. Se você não souber que tem 220 lá e achar que é zero, é isso aqui que vai acontecer com você. Toma um belo choque. Se ligar um aparelho, ele vai estourar. Beleza. Isso que eu estou dizendo, já disse muitas vezes. Bem, para a gente entender, não vai nem dar tempo aqui, vou até parar, vou só falar isso aqui para a aula. Para a gente entender o conceito de valor eficaz, nós temos que falar do conceito de o que é potência instantânea e o que é potência média, principalmente para entender que não existe potência eficaz, certo? Só existe potência média.
Na realidade, existem os seguintes tipos de potência em circuito elétrico: a potência instantânea, a potência eficaz, aliás, a potência média, desculpa, não tem potência eficaz, tem potência instantânea, tem potência média, e tem as potências relacionadas com, chama potência reativa, potência aparente, e a potência ativa. Mas esses conceitos não desmentem isso que nós vamos falar agora, e são complementares e são considerados em circuitos que têm capacitores, resistores e indutores, que é isso logo a seguir, logo lá na frente, daqui umas 2 ou 3 aulas, tá certo? Então, vou encerrar essa aula exatamente nesse ponto, que eu vou lembrar exatamente onde eu parei, beleza? Vocês têm alguma coisa a comentar comigo? Tem aluno na sala? Tem, mas está todo mundo. Estou vendo aí como é que vocês estão. Eu tenho certeza que quando a